Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, salvação, transformação e uma vida extraordinária. Meu Deus, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos de cada pessoa do Brasil, das nações que estão orando junto conosco. Que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor, nós clamamos pela presença de Jesus Cristo, sim. Chamamos pela presença gloriosa do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, e pedimos a Deus, toque em cada uma dessas áreas que nós estamos apresentando diante de Ti, e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, sim, ó Deus. E aonde houver pessoas doentes, que elas sejam curadas, que os sobrecarregados recebam alívio, que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, e aqueles, meu Deus, que precisam de uma resposta, de uma direção divina, que essa resposta chegue. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está visitando pessoas do Brasil que estão fazendo esse propósito, pessoas do exterior que estão também nesse propósito. Há uma visitação de Deus. Eu saí agora há pouquinho da oração e o Senhor estava falando muito comigo. E o Senhor estava falando comigo sobre algumas correções. Quando você se alinha ao propósito de Deus, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. E se você está desalinhado de uma direção que Deus te deu, de uma instrução que o Senhor colocou no seu coração, alinhe-se a Deus hoje. E diga a Deus, ainda que eu não queria seguir esse caminho, eu vou seguir. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu creio que Deus fala conosco e nós, que muitas vezes resistimos a essa direção do Espírito, a essa palavra que Deus nos deu, a esse conselho de Deus na nossa vida. Por isso, você que está aí me ouvindo, siga a direção de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. O que vem de Deus é cheio de paz. O que vem de Deus é honesto. O que vem de Deus é bênção. O que vem de Deus é transformador. O que vem de Deus é inigualável. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No alinhamento haverá a transformação. No alinhamento haverá mudança. No alinhamento haverá um favor tão incrível, tão sobrenatural, que até onde você foi rejeitado, ali você será um testemunha da glória de Deus. E todos que estiverem próximos a você verão Deus te honrando, Deus operando grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. A obra de Deus na tua vida será tão grande e servirá de testemunho para tantas pessoas, muito além do que você imagina, que você se alegrará com toda a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor para você, que está em Josué capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, gente. É muito sério o que eu vou compartilhar com vocês essa noite. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era um dos soldados de Josué. E Acã fez o que o Senhor não havia dito para ele fazer.
o Senhor havia dado uma ordem a Josué e a todo o exército, que eles não pegassem nada, nenhum tipo de despojo daquele lugar de Jericó, que o Senhor daria a vitória a eles. Os muros caíram, a vitória foi esmagadora, foi uma grande conquista. Mas a Bíblia diz que Acã tocou em algo que não deveria tocar. Pegou uma capa babilônica que ele não deveria mexer e segurou, desobedeceu. Josué, confiante de que a próxima vitória seria tão esmagadora quanto foi em Jericó, mandou poucos homens a Ai, e ali eles perderam a batalha e foram envergonhados. Josué fica desnorteado porque o Senhor disse que estaria com eles. E quando Josué vai a Deus para buscar conselho, para buscar direção, para saber o que estava acontecendo, o Senhor falou a Josué que havia pecado no meio do povo. E quando Josué ele escavou um pouco mais e buscou o culpado, ele encontrou. E o culpado foi Acã. E ali houve um episódio triste, onde Acã e toda a sua casa foram destruídos, porque haviam amaldiçoado por meio de uma desobediência. Por meio de uma desobediência, eles haviam amaldiçoado todo o exército. Mas o Senhor deu vitória a Josué depois disso. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. O propósito de Deus para a sua vida é para ser aceito e não alterado. Quando Deus te der uma direção sobre algo, não altere. Faça exatamente como Deus disse. Independente se você vai agradar as pessoas ou se você vai desagradar. Independente se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito. Se elas vão entender ou se elas não vão entender. Você tem que seguir a direção que Deus está colocando no seu coração. Você tem que seguir o que o Espírito de Deus colocou aí dentro de você. E eu aprendo algumas coisas tremendas. Por exemplo, Jonas. Jonas foi um outro caso bíblico. Deus deu para ele uma direção muito clara, que ele deveria ir a Nínive e pregar a Nínive. Só que ele decidiu fugir para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Lá no meio do mar houve uma grande tempestade e então o dono do navio descobriu que o problema estava com Jonas. Quando o problema foi lançado no mar, a tempestade acabou. E aqui eu aprendo mais algumas coisas. Antes de falar da Universidade da Baleia, porque Jonas ele passou pela Universidade da Baleia, a Bíblia é muito clara que o marinheiro estava carregando um rebelde homem de Deus no seu navio. E por carregar um homem rebelde no seu navio, ele experimentou uma tempestade que poderia ter matado ele, que poderia ter destruído o negócio dele, que poderia ter matado seus homens, que poderia ter acabado com os seus sonhos e seu destino. Nós não queremos que algumas pessoas saiam da nossa vida, mas há pessoas que são como Jonas, estão desobedecendo a Deus claramente. E você seguir um Jonas é uma das coisas mais tolas, mais problemáticas e mais perigosas que você pode ter na sua vida. Não siga Jonas. Não siga gente que está em desobediência com Deus. Não siga gente que claramente está numa rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Todo aquele que seguisse Jonas naquele momento iria enfrentar as tempestades. Às vezes é melhor você estar do lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem grande conhecimento, de uma pessoa que não tem grande expressão diante dos homens, mas que é uma pessoa que está alinhada com o propósito eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós nos conectamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos mostra. Eu, certa feita, trouxe uma pessoa para ministrar num evento meu,
que parecia ser uma pessoa assim que tinha um conteúdo riquíssimo e que poderia agregar. Mas sabe, ter trazido aquela pessoa foi ruim para mim. Por que foi ruim para mim? Porque quando terminou a live, pessoas que caminham comigo já há muito tempo, sabe, eu me sinto muito abençoado que pessoas que desde a minha primeira escola de profetas, que eu fiz lá em Santa Maria, inclusive, lá em Santa Maria foi a minha primeira escola, muitas delas caminham comigo até hoje e eu as ouço. E algumas das pessoas, sabe, que têm caminhado comigo há muitos anos, que nós temos, eu creio, estamos andando no profético, estamos andando juntos, buscando ouvir a Deus e como intercessores. E eu ouço essas pessoas e muitas delas entraram em contato comigo e disseram, olha, você trouxe uma pessoa para ministrar que nós a conhecemos. E essa pessoa é assim, 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 assado. Foi uma pessoa que me falou, daqui a pouco veio outra mensagem, daqui a pouco veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem. E um detalhe, só de pessoas antigas que me acompanham, pessoas que a gente sabe que quando a gente se vê na escola, a gente se cumprimenta, existe um amor, um carinho especial por esses irmãos que nos acompanham, são pessoas que caminham com a gente mesmo. E eu disse, opa, peraí. E eu já tinha marcado, inclusive, um outro evento para essa pessoa estar. Então eu fui consultar o Senhor. E o Senhor me disse, esse é um Jonas? Olha as tempestades que ele traz junto. Essas pessoas o conhecem? Ok? Tive que pedir para alguém da minha equipe, vai lá e cancela a agenda. Vai lá e cancela, porque não dá para me caminhar com essa pessoa, não posso caminhar, ainda que seja uma pessoa boa, de palavra, uma pessoa que tem um grande entendimento, uma riqueza de entendimento, ainda que haja uma unção ali genuína de Deus, eu não posso mais andar com essa pessoa. Os Jonas, se você segue um Jonas, você atrai tempestades para a sua vida. Não siga alguém que está em desobediência com Deus. Uma pessoa que está em desobediência com Deus, você pode ter sérios problemas. E a Bíblia diz que Jonas, ao ser lançado para fora da embarcação, Jonas foi engolido por um grande peixe. Podemos dizer que era uma baleia ou um grande peixe, mas ele passou pela universidade da baleia. Ali ele teve que se arrepender. E quando ele se arrependeu e se alinhou com Deus, então ele já era uma pessoa que poderia ser seguido novamente. É isso que eu quero que você entenda. Tenha cuidado com pessoas que são candidatas a estar na universidade da baleia, do grande peixe. Sabe, alunos dessa universidade são perigosos para você estar conectados. Para você estar conectado. Porque você pode atrair tempestades para a sua vida desnecessárias. Desnecessárias. Caminhe com gente que está alinhado com Deus, gente de propósito, gente que tema Deus, gente de caráter, gente de integridade, gente de família, sabe? Porque o que existe de aventureiro aí, tem muito aventureiro e tem Jonas. Então, guarde essa palavra, você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Essa é forte, hein? Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Se Deus te dirigiu a algo, é aquilo ali e pronto. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? Você que ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, tá? Pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? É gratuito, bate um print aí. Não consegui baixar. Algumas pessoas dizem, não consegui baixar, dá erro. Então pega uma folha em branco, tá? Mas eu afirmo para você que muita gente conseguiu, né? Agora, se você não conseguiu, pega uma folha em branco, tá? E faz exatamente isso, ó. Pega as 7 áreas aí e nós vamos apresentar a Deus. Hoje é o 6º dia do nosso propósito, nós vamos ficar 21 dias aqui. Eu falhei um dia, não tem problema, permanece firme. Eu quebrei o jejum, permanece firme, certo? Porque tem gente aqui que está orando por você também. Então fica firme aí no propósito. Eu quero convidar todos vocês
Amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu tenho uma palavra profética para te entregar, o culto vai ser profético, vai ser uma grande maravilha do Senhor. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Te espero, te aguardo, vai ser maravilhoso. Amém? E o meu segundo anúncio que é até amanhã ao meio-dia, para você que quer se tornar nosso aluno na Academia Quino Global, eu estou quase que dando para você de presente o primeiro mês, tá? E se você ficar um mês ali na escola e não gostar, aí você cancela a sua assinatura, certo? Mas a Academia Quino Global é uma escola para aqueles que querem caminhar mais junto com a gente, aqueles que amam o profético. Eu estou num módulo chamado Treinamento Profético. E esse módulo está sendo incrível. E eu tive um desejo no meu coração de, sabe, abrir para todo mundo. Bom, para você que quer participar, o primeiro mês para você vai ser apenas R$1. Tá? Para você entrar, para você participar, para você ver como é que é. Daí fechou os 30 dias, não quero mais participar, você vai e cancela. Você mesmo cancela ali pelo próprio aplicativo, você cancela e tudo tranquilo, certo? E eu entendo que vai ser uma semeadura na tua vida. Então, tá aí o meu convite para você, vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa intensidade, sabe da nossa entrega. E eu convido você a caminhar junto com a gente. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Salmos 91. Eu quero declarar agora e quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 100, com 1000, com 10.000, com quantas pessoas você puder compartilhar nessa live, compartilha em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nessa oração da vida extraordinária, tem uma característica que está me chamando a atenção. O que tem de gente do exterior que está me acompanhando nessa jornada é muita gente. Então eu quero pedir a você que mora no exterior, isso é um mover de Deus, tá? Você que está morando no exterior e conhece outros brasileiros aí, compartilha essa oração com eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida de vocês também que estão morando fora do país, certo? Manda aí para brasileiros que moram na cidade que você está, no estado que você está, no país que você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. E um outro detalhe. Não consegui manter as orações com 15 minutos, tá? Então eu estou indo a 20, 21, tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa que, por mais que eu queira diminuir para todos participar, eu tenho que concluir aquilo que Deus me falou para concluir. Então eu não posso fazer, sabe? Eu não creio no evangelho gourmet, eu creio que nós temos que falar tudo aquilo que Deus quer que a gente fale, ok? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, levanta a tua planilha aí diante de Deus e vamos orar. E você que não tem planilha, tá? Faça uma, pega um papel em branco e faça, se você não conseguiu baixar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos ao Senhor o Teu favor. Colocamos diante de Ti os pedidos em favor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e do nosso futuro. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra, a mesma palavra que eu liberei pela manhã. Deus proverá. Deus proverá de uma forma abundante e sobrenatural. Eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está nesse propósito de oração junto conosco. Senhor, derrama da Tua graça sobre Teus filhos e profetizamos bênção em todas as áreas que estamos apresentando diante de Ti.
e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos um sobrenatural. Toque, Pai, com o teu poder e toque com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que aqueles que estão fracos, desanimados, cansados, aqueles que estão cambaleantes na vida, que o Senhor dê um ânimo novo sobre eles. Senhor, aquele que teve perdas financeiras, aquele que faliu, aquele que teve, Senhor, decepções na vida financeira. Eu oro, Senhor, para que o Deus provedor, o Senhor que é o nosso pastor e que nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas e que prometeu prover a nós, que prometeu que nada nos faltará. Senhor, nós colocamos a nossa fé nesse Deus provedor. Sim, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua palavra e profetizamos provisão sobrenatural. Oramos também por aqueles que estão doentes, fisicamente ou emocionalmente, sejam curados agora. Jesus Cristo cure, a nossa fé está em Jesus. Eu coloco a minha fé em Jesus e cada pessoa que está aqui orando comigo também coloca a sua fé em Jesus. E por isso nós declaramos saúde agora, saúde total, saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti os pedidos de oração e pedimos Tua bênção e Teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilha, meu irmão, compartilha em nome de Jesus. Estamos andando juntos, estamos no mesmo espírito, eu creio nisso. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quantos de vocês vão estar aqui comigo às 6 da manhã no domingo. Vamos liberar a nossa fé, vamos entregar a Deus como primícia estarmos na oração amanhã pela manhã. Convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.